possa sair da boca dele as palavras que vêm diretamente do trono do Senhor. Mas nós também, Senhor, abençoamos a vida do pastor Marcos Paulo, da sua esposa, do seu filho, Senhor, que esta obra que está iniciando nele, Senhor, que esse ministério dele, Senhor, possa dar muitos e muitos frutos, Senhor, que grandes pessoas, Senhor, serão resgatadas através da vida dele, do seu ministério. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, graça e paz. É um privilégio poder retornar a essa casa. Nós estivemos no culto da manhã, foi um culto ímpar que Deus nos concedeu. Eu tive o privilégio de estar com o pastor Jorge, com a sua esposa, e foi uma manhã muito produtiva para nós, poder conhecer desse casal que é uma bênção do Senhor. O pastor Jorge, irmão, ele tem um GPS do céu, porque para chegar onde eu estou hospedado, irmão, é para lá de tão distante, mas Deus deu vitória, e eu estou muito feliz. Nós estivemos com ele, com a sua família, tivemos a oportunidade de conhecer a casa dele, tomamos um cafezinho mineiro, irmão, e graças a Deus, Deus abençoe a vida dele, abençoe a vida de todos os obreiros, dos pastores aqui, o meu amigo pastor aqui, irmão. E hoje eu não vou apertar o pastor. Cadê ele? Acho que ele estava ali sentado no canto. Olha, eu não vou apertar o senhor hoje não, tá, pastor? Da última vez eu não vou apertar o pastor hoje não, irmão. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. E gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor com você. O texto está em Lucas, capítulo 22, versículo 44. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 44. Estou feliz por estar aqui. Deixo meu abraço para o pastor William, para a pastora Elaine, que é um casal abençoado, que tivemos o privilégio também de conhecer. E o bom é que cada vez que a gente vem, a gente vai fazendo mais amigos, né? Isso é uma coisa que só o reino pode proporcionar. Você achou Lucas 22, 44? Diz amém. E estando em perfeita agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se transformou como gotas de sangue caindo sobre a terra. E estando em perfeita agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se transformou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Repita, gotas de sangue. Não, mais forte que você comeu tropeiro hoje, já comeu pão de queijo antes de vir para a igreja. Diga, gotas de sangue. Amém? Me presentei com a sua atenção. Eu queria compartilhar esse texto com você nessa noite. E eu creio que o reino vai me capacitar para poder alimentar a sua igreja. E gostaria da sua atenção nesses primeiros minutos. Lucas escreve 2 livros na Bíblia Sagrada, o Evangelho de Lucas, da qual constitui seu nome, e o livro de Atos dos Apóstolos. A maioria dos grandes estudiosos diz que o livro de Atos dos Apóstolos é a continuação do livro de Lucas. Mas Lucas, ele é um dos evangelistas que eu costumo dizer que ele tem uma coisa que consegue nos apaixonar, pela maneira que ele descreve. Lucas está enquadrado dentro dos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. Porém, se nós pegarmos a Bíblia e examinarmos todo o evangelho de Mateus, não vai estar escrito que Jesus transpirou sangue. Se pegarmos o evangelho de Marcos, onde são registrados 19 milagres, também não vai estar escrito que Jesus transpirou sangue. Agora Lucas, ele vai ser o único evangelista que vai escrever que Jesus transpirou sangue. Lucas, para quem não sabe, era formado em medicina. Ele era clínico médico geral. E ele escreve essa passagem com tanto sucesso que o último estudo que foi feito, um médico clínico formado em anatomia francês chamado Barbet, ele diz que Lucas, ele escreveu com tanto sucesso e relata que a crucificação, ela não era para ninguém que fosse humano, aguentaria suportar tudo o que aconteceu na crucificação. E quando ele discorre a crucificação,
Ele diz que se fosse em mim, se fosse em você, no primeiro ato a gente tinha desistido, mas a gente vai ver que tem uma pessoa que, por mais que a gente erre, que a gente peque e que a gente endureça o coração, ele não desiste de mim, não desiste de você. E Lucas agora escreve no capítulo 22, versículo 44, que estando em perfeita agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se transformou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Quando ele está no Jardim das Oliveiras, e ele se propõe a estar lá para orar, ele vai descer e vai ser entregue nas mãos dos saduceus, fariseus, sacerdotes e escribas. Vale ressaltar para você que a crucificação nunca foi um ato judeu. A crucificação é um ato de romanos, gregos, assírios, caldeus e persas. E quando ele é entregue, um dos seus 12, conhecido por Judas, vai dar o beijo que vai ficar conhecido como o beijo da traição. Aquilo não era o fim, mas aquilo era o começo de uma história que começaria. E quando Judas dá esse beijo, pegam o nosso cordeiro agora, nesse momento, e levam a ele até o pátio. E quando ele é levado até o pátio, ele é entregue na mão dos carrascos romanos. Os carrascos romanos prendem o nosso Cristo pelos pulsos e começam a chicoteá-lo. O chicote, ele tinha tira de couros múltiplas, pequenas bolinhas de chumbo na ponta e pequenos ossos. A cada chicotada que ele tomava, era um sobressalto de dor. Se aquela chicotada fosse em mim, fosse em você, a gente sentiria vontade de desmaiar, sentiria náusea e não suportaria a dor. Mas ele aguentou o mudo, por causa de mim e por causa de você. Agora, como se não bastasse, disseram que ele era o rei, e veio o escárnio da coroação. Pega uma coroa de aproximadamente 15 centímetros. A coroa não era para ele, a coroa era para mim, a coroa era para você. Os espinhos eram mais duros do que de acácia. O sangue agora, porque foi perfurado o seu couro cabeludo, começa a escorrer ainda mais. Se aquela coroa fosse plantada na minha cabeça, se ela fosse plantada na sua cabeça, a gente não suportaria a dor e morreria naquele momento, mas ele aguentou calado por causa de mim, por causa de você. Agora levam ele até Pilatos. Pilatos lava as suas mãos e Pilatos diz e apresenta a ele a multidão e pergunta: quem é que nós devemos soltar? A gente solta Barrabás ou a gente solta Jesus? E a multidão incensante agora grita: solte Barrabás. Agora a situação do nosso cordeiro ainda é pior, porque ele já está fadigado. A sua túnica já está aderida ao seu corpo como uma ferida. E ele agora é obrigado a carregar a viga, que pesava aproximadamente 50 quilos. A parte vertical estava plantada no Gólgota, mas ele vai carregar a parte horizontal por causa de mim e por causa de você. De repente, no meio do caminho de 600 metros aproximadamente, conhecido como Via Dolorosa, a viga lhe escapa e cai. Simão Cirineu aparece e diz: deixa eu lhe ajudar a carregar. E ele diz: não, essa responsabilidade não é sua, a responsabilidade é minha. E quando ele chega no Gólgota, o Monte da Caveira, ele é entregue nas mãos dos carrascos romanos. E parece que está próximo do fim, mas ainda falta muito para acontecer. Pegam o nosso cordeiro agora, arrancam a sua túnica, que está como uma gaze, uma ferida. E todos nós sabemos aqui que quando tira-se uma gaze aderida a uma ferida, produz dor. Mas ele aguentou mudo por causa de mim e pelo amor que ele tinha a você. Agora eu vou colocar o nosso Cristo no madeiro. Pegam agora um prego enferrujado de aproximadamente 15 centímetros. Acertam o nervo mediano do nosso cordeiro e ele não gritou, ele apenas contraiu o seu rosto. Para quem não sabe, o nervo mediano, quando é partido num ser humano, é uma dor incurável, não tem remédio que o faça parar de doer. Somente passando por uma cirurgia para cessar a dor. Mas ele aguentou calado por causa de mim, por causa de você. Agora, nesse momento, levantam a cruz. Esticam ele, os seus nervos são esticados como corda de violino. E a Bíblia não relata isso, mas eu imagino que agora o inferno está em festa. Porque para Satanás terminaria a história. E se o Cristo dos crentes morre, não tem alegria para eles. Então eu entendo que agora Satanás vai dizer: enfeite o inferno, vamos dar festa, porque o Cristo deles vai morrer. Mas pelo amor que ele tinha por mim, por você, ele vai se apoiar nos pregos. O que fez ele se apoiar nos pregos não foi simplesmente o fato da crucificação, mas foi o amor que fez ele, quando ele se apoiasse naqueles pregos. Esticasse os seus nervos como corda de violino, para proferir as suas últimas 7 palavras na cruz do Calvário.
Ele diz: Eloi, Eloi, lama azavitani. Deus meu, por que é que me desamparaste? Ele diz: Pai, perdoa esta gente, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele diz para Maria e para João: aí está o teu filho, aí está a sua mãe. Ele diz: eu tenho sede, e dão vinagre para ele. E por que ele não bebeu daquele vinagre? Uma das formas de fazer vinagre na época, na cultura judaica, era misturar um pouco de mirra com vinho, e assim fazia-se o vinagre. Mas ele não pode beber, porque se ele bebesse, o seu corpo seria anestesiado, ele não sentiria a dor. E não se cumpriria aquilo que Isaías disse sobre si: tomou as nossas dores e por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Mas ele continua, e ele vai continuar dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, está tudo consumado. Nesse exato momento, é quando um sangue inocente, um sangue puro, sem culpa, ele cai num planeta chamado Terra. E esse sangue vai virar um marco no nosso planeta. E como que é que esse sangue vira um marco, evangelista? Quando ele está naquele monte orando, agonizando por causa de mim e por causa de você. Jesus vai passar por um fenômeno que a medicina explica como hematidrose. A hematidrose é o famoso fenômeno de suar sangue ou transpirar sangue. Isso acontece porque ele foi tomado de um tamanho medo, uma tamanha emoção, uma profunda dor, que levou ao rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas, fazendo com que acontecesse uma microhemorragia, e por isso que o seu suor se transformou como gotas de sangue e caindo sobre a terra. A medicina da cultura do povo judeu da época acreditava que naquele momento ele estava com seus batimentos cardíacos irregulares e deveria tomar um copo de leite coalhado com cevada para que assim os batimentos retornassem para o lugar. O povo judeu, com a sua medicina, acreditava que naquele momento deveria ser feita uma sangria. Eles pegavam uma sanguessuga, tiravam um pouco do sangue, porque eles acreditavam que a doença estava no sangue. Então o exame laboratorial já procede de lá. Ele só ganhou modernidade no século 21. Mas o mais interessante disso tudo é que se fosse feito hoje, no século 21, um exame, um hemograma completo, não custaria nada no cordeiro, porque um hemograma é para verificar bactérias, vírus e infecções. Se fizesse um exame de ureia, também não custaria nada, porque o exame de ureia é para verificar a função renal. Mas se fizesse um exame de troponina, a Bíblia não descreve, eu acredito, que naquele momento Cristo poderia estar tendo um IAM, um infarto agudo do miocárdio, por causa de mim e por causa de você. Mas o interessante é que quando esse sangue cai na terra, ele muda o nosso planeta. A última vez que foram contados 204 países. E se você prestar atenção, o sangue está em todo lugar, em toda parte, de uma forma, de um simbolismo. Se você pegar a bandeira da Itália, você vai ver que a bandeira da Itália ela é verde, branca e vermelha de sangue. Se você pegar a bandeira da Alemanha, você vai ver que ela é preta de luto, amarela e vermelha de sangue. Se você ver a bandeira da Grã-Bretanha, que é o Reino Unido, ela é branca, azul e vermelha de sangue. Se você ver a bandeira do Japão, ela é branca e vermelha de sangue. Se você ver a bandeira da Inglaterra, ela é branca, mas tem um vermelho de sangue. A bandeira do Congo, ela é preta, mas tem um vermelho do sangue. Se você pegar a bandeira do Vietnã, ela tem uma estrela amarela, mas tem um vermelho do sangue. Evangelista, o que você quer dizer com isso? Calma que eu vou te explicar. Se você pegar a bandeira do Chile, ela é branca, azul, mas tem um vermelho de sangue. Se você pegar a bandeira dos Estados Unidos, ela é branca, azul, mas tem um vermelho de sangue. Se você pegar a bandeira do Egito, ela é preta de luto, branca e vermelho de sangue. E o que quer dizer com isso, evangelista? Muitos acreditam que a Primeira Guerra Mundial estourou-se no ano de 1926, quando morreu o príncipe austro-húngaro Francisco Ferdinando pelo grupo Mão Negra. Não, a Primeira Guerra Mundial está no livro de Bereshit, capítulo 4, versículo 8, livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 8, é onde começa a Primeira Guerra Mundial, onde dois irmãos, um chama-se Caim, outro chama-se Abel. Caim leva-se agora o seu irmão para o campo, mata o seu irmão, e Deus agora vai dizer o seguinte para ele: Caim, aonde está o teu irmão Abel? E ele diz o seguinte: por acaso seria eu o tutor de meu irmão? E ele diz o seguinte, Deus diz o seguinte: o sangue do teu irmão, ele clama por mim na terra. E agora na casa da dona Eva, na casa do seu Adão, vai ser achada a primeira bandeira do planeta Terra. Que cor que era essa bandeira, evangelista? Era preta e vermelha. Preta e vermelha, por quê? Preta de luto que Abel morreu e vermelho do sangue que foi derramado. Mas a notícia que eu venho te dar alegre nessa noite de domingo é que na cor da bandeira da nossa prata não tem o preto do luto e também não tem o vermelho do sangue. A cor da bandeira da nossa pátria brasileira não tem o preto do luto e o vermelho do sangue. E qual é a cor da bandeira da nossa pátria, evangelista? Na cor da bandeira da nossa prata tem o verde, tem o azul, ela é branca, amarela e está escrito ordem e progresso e contém 27 estrelas que representam os 27 estados da nossa pátria brasileira. Mas qual é o mais interessante disso, evangelista? É que nessa noite Deus vai fincar a bandeira do Brasil no meio da Igreja Batista da Paz e vai colocar ela na sua mão.
Você pode levantar a mão direita se você tem fé e crê. Deixa eu te dar a interpretação dessa bandeira. A bandeira da nossa pátria tem o azul é a cor do céu. A bandeira da nossa pátria tem o verde simboliza a esperança. A bandeira da nossa pátria, ela tem estrela representa brilho. Ela tem o amarelo representa a luz. E ela tem a cor verde esperança, branco é paz, azul céu. João capítulo 3, versículo 16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, fique com a mão em pé, por favor. Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Deus estava falando com isso? Estou enviando meu Filho do céu, a estrela da manhã, para que possa vos iluminar e trazer paz e esperança. Por favor, coloque a mão nesse irmão que está do seu lado. Diga para ele, está escrito ordem e progresso. Não, eu sei que você está mais animado do que isso. Diga para ele, está escrito ordem e progresso. Eu tenho uma palavra profética para você nessa noite de domingo. Jesus Cristo desceu na terra para colocar em ordem tudo aquilo que Satanás estava bagunçando na sua vida. E ele veio para dar progresso a tudo aquilo que estava parado. Você não entendeu? Vou repetir. Tudo aquilo que Satanás bagunçou na tua vida até agora, Jesus Cristo hoje veio para colocar ordem. Aquilo que estava parado, Jesus Cristo veio trazer progresso. Se você acredita, por favor, dê um brado de glória, jogue a mão direita, a esquerda para cima e adore a Ele. Eu gostaria que você profetizasse na vida do seu irmão. Diga para ele, estamos entrando no novo tempo. É tempo de ordem e tempo de progresso. Eu vou repetir para ver se você está crendo. Diga para ele, é tempo de ordem, é tempo de progresso. Fique tranquilo, a sua família que estava parada vai voltar a ter progresso. Antes que eles desçam à sepultura, vai se cumprir o que disse Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você não veio aqui em vão nessa noite. Você está representando a sua família, a sua parentela. Acabou a bagunça que Satanás fez até agora, porque Cristo vai usar você para colocar em ordem e trazer progresso. Olhe para cá, me ajude aqui, por favor, me apresentei com a sua atenção. Eu quero compartilhar com você nessa noite sobre os 4 elementos da corrente sanguínea que Cristo usa quando ele dobrou o seu joelho no Jardim das Oliveiras. Nós, seres humanos, dentro do meu corpo, dentro do seu corpo, circula de 5 a 7 litros de sangue. Se você perder 2 numa hemorragia, você morre. O sangue na Bíblia simboliza a vida. E qual é composta a nossa corrente sanguínea? 66% aproximadamente plasma, 34% plaquetas, leucócitos e hemácias. E cada uma tem uma função no corpo, pegou? Paulo diz que Cristo é o cabeça, nós somos o? Pois bem, o primeiro elemento da corrente sanguínea que Cristo vai usar são as hemácias. Qual é o elemento? As hemácias têm a função no nosso corpo, que uma vez que nós nos sentimos fadigados, cansados, são liberadas hemácias sadias para o corpo, para transportar oxigênio e suprir o nosso cansaço. Vou repetir. Qual é a função das hemácias no nosso corpo? A função das hemácias no nosso corpo é liberar hemácias sadias, células sadias para transportar oxigênio para suprir o nosso cansaço. É o primeiro elemento que Cristo vai usar porque ele está cansado. Ele está fadigado, mas ele está orando. Entendeu isso? Ainda que você esteja cansado, fadigado, não deixe de orar. E o que é que ele vai ensinar ali para nós? Ele vai nos ensinar que o sangue foi derramado para que nós nos tornássemos transportadores de oxigênio. Um ser humano normal no planeta Terra, uma das causas que faz morrer, desfalecer e perder a vida é quando para de respirar ou quando falta oxigênio. Mas nós vivemos em 2 mundos, mundo físico, mundo espiritual. Você só está aqui nesta noite porque um dia alguém te apresentou a máscara de oxigênio. A Bíblia fechada, ela é um livro.
Mas a Bíblia aberta, ela é uma máscara de oxigênio. Qual é a raiva de Satanás? É que toda vez que a gente está desfalecendo, que a gente quer chutar o pau da barraca, que a gente não quer vir para a igreja, e você abre a máscara de oxigênio, está escrito nela: não temas porque eu sou contigo, não te espantes porque eu sou teu Deus. Por favor, eu gostaria que você pegasse a sua máscara de oxigênio aí agora. E de repente a raiva do inferno é que de repente ele tentou de tudo para você não chegar aqui nesse domingo. Mas quando você abriu a máscara de oxigênio, está escrito: eu te faço passar por cima das águas, ando com você em cima no meio do fogo. Olha mais aqui o que está escrito nela. Ele diz o seguinte, assim como disse para Jó 42: bem sei que tudo podes, e os teus planos não podem ser frustrados. Ele vai dizer agora para Jeremias: não te assombres, não diga que tu é uma criança, não diga que você não sabe falar, porque as palavras colocarei na sua boca. Você de repente não sabe qual é o propósito de Deus na tua vida, mas eu vim aqui para te dizer: aqui é uma igreja que trabalha com visão celular. Eu disse para você que as células, as hemácias, transportam células sadias para transportar oxigênio. Se você crê e tiver fé, você não está aqui à toa. Brevemente vai abrir na tua casa um culto de célula. Para quê? Para que você se torne um transportador de oxigênio. Ei, olha para cá. Nesse exato momento, tem células chamadas sua parentela que estão morrendo. Nesse exato momento, tem células chamadas amizade que estão morrendo. E às vezes a gente fica aqui dentro da igreja querendo brigar para quem é mais, quem faz mais ou quem é. A gente perde o nosso tempo com briguinha à toa. E lá fora o povo está precisando, está morrendo por falta de oxigênio. Mas eu vim liberar uma palavra profética aqui nessa noite de domingo, que se depender do povo aqui dessa igreja, o Barreiro e Minas Gerais, que se prepare, porque Deus está levantando uma geração na Igreja Batista da Paz de transportadores de oxigênio. Levante a mão direita se você crê e se você tiver fé. Ei, acabou a festa da bebida e da cachaça na tua família, você será o transportador de oxigênio. Acabou a festa da dança e da música mundana no teu trabalho, porque você será o transportador de oxigênio. Se prepare para a tua célula multiplicar, porque Deus vai usar você como transportador de oxigênio. Se alguém acredita nesta palavra, está entendendo o que está sendo pregado, por favor, abra a boca e dê glória para Jesus. Bata na mão de 2 ou 3 pessoas, diga para ele: bem-vindo à casa do oxigênio. Você não entendeu? Diga: bem-vindo à casa do oxigênio. Vai chegar pessoas morrendo, mas a máscara de oxigênio vai fazer ressuscitar. Meu amigo sonoplasta, vou te dar um beijo na testa. Aumenta o microfone mais um pouquinho para mim, por favor. Muito obrigado. Isso. É que eu já estou pregando esses dias todos, aí tem hora que a voz vai falhando, mas vai. Você entendeu qual é a sua função? Transportar oxigênio. Mas evangelista, eu não prego, mas você vai transportar oxigênio. Evangelista, eu não sou pastor, você vai transportar oxigênio. Evangelista, eu não sou do ministério de louvor, você vai transportar oxigênio. E como é que a igreja cresce? É quando nós entendemos que a igreja, para funcionar, ela necessita de transportadores de oxigênio. Segundo elemento que Cristo vai usar são os leucócitos. Por que ele usa os leucócitos? Os leucócitos, eles têm a função no corpo que, uma vez que entra um corpo estranho, eles são acionados, formam um sistema de defesa, juntam-se para expulsar o corpo estranho e colocar o corpo estranho para fora. Vou repetir, vou mais devagar. Qual é a função dos leucócitos? A função dos leucócitos é, uma vez que entra algum corpo estranho, eles aceleram, formam um exército para entrar como sistema de defesa do nosso corpo e não permitir que o corpo estranho entre. Você entendeu? Você pegou? Os leucócitos são a defesa. Você entendeu? Nós somos a defesa. Nós somos a resistência.
A Igreja Batista da Paz, para funcionar, não depende só do pastor William, do ministério. Ela depende de você que está sentado aí. Porque nós somos a defesa, nós somos a resistência. O problema é que às vezes a gente deixa de ser defesa para brigar um com o outro e atacar um ao outro. E uma igreja, para vencer, para romper, ela tem que estar unida. Ela tem que estar em comunhão. E qual é o mais interessante? Eu disse para você que os leucócitos expulsam o corpo estranho para fora. Então, uma vez que nós temos uma igreja sólida, uma igreja que trabalha, que entende que é a resistência, que é a defesa, o corpo estranho nunca entra dentro do corpo, você entendeu? Porque toda vez que um corpo estranho entra dentro do corpo, ele vai matando o corpo aos poucos. Você está pegando? Você está entendendo? Uma vez que o corpo estranho entra, ele pode deixar muita gente do corpo, muita célula do corpo doente. Você está entendendo? E o que é que a gente tem que fazer? Toda vez que entrar o corpo estranho, formar um sistema de defesa e mandar o corpo estranho embora. E como é que isso acontece, evangelista? Vem cá, pastor, hoje eu não vou apertar o senhor não, senhor. Vem, não vou apertar o senhor não. Hoje eu não vou apertar o senhor não, não posso. Vou apertar o senhor. Vem cá, por favor. Olha aqui, o que é sistema de defesa? Vem cá, pastor Paulo, o senhor que é isso? O senhor, vem cá o senhor é mais forte. Olha, fica preparado. Não vou apertar o senhor não, não posso. Não vou apertar o senhor hoje não. Não vou apertar o senhor hoje não. Não vou apertar o senhor hoje. Junta aqui com o pastor Paulo, olha aqui. Eu sei como é que é a igreja. Eu sou o corpo estranho, eu quero entrar dentro do corpo. Você está entendendo? Nós somos o corpo. Eu vou tentar não deixar não. Você entendeu o que é defesa? Você entendeu o que é defesa? A igreja não é só o ministério, a igreja não é só o pastor, a igreja somos nós. E para ser defesa tem que estar em comunhão. Você consegue dar o braço para quem está do teu lado aí, por favor? Você consegue? Você consegue dar o braço para quem está do seu lado? Isso, junta aí. Junta aí. A pergunta do inferno é: por que essa igreja não para de crescer? É porque Deus colocou dentro dessas casas boas células que fazem parte do sistema de defesa. E toda vez que o corpo estranho tenta entrar, não tem como entrar. Por quê? Uma igreja unida jamais ela é vencida. Obrigado, pastores. Desgruda dele não, irmão. Fica aí do lado dele. Deixa eu falar. Já vou terminar. Uma coisa que não tem como ser quebrado. A corrente no mundo feita de ferro da zinabre quebra. Mas a corrente da igreja, quanto mais velha fica, mais forte ela é. E como é que a gente fortalece isso? É quando alguém se levanta. Nós somos a defesa. É quando alguém vai falar mal do meu pastor e eu não sento junto para falar, porque eu sou a defesa. É quando alguém vai falar da igreja que eu congrego e eu não vou sentar junto para compactuar, porque eu sou a defesa. É inadmissível você congregar aqui e falar mal do seu ministério. Desculpe, não estou botando ninguém para fora. Congregue em outro lugar. Porque eu fui militar. E uma coisa que o militar aprende, a primeira coisa, você tem que jurar a bandeira da pátria. E nós, quando somos militares lá fora, no mundo, defendemos a pátria com a própria vida. Se você não consegue defender a bandeira de onde você congrega com a própria vida, você está no lugar errado. Se você não honra a bandeira da onde você congrega, você está no lugar errado. A igreja não é perfeita, mas quem faz a igreja melhor somos nós. E fica muito mais fácil quando nós entendemos que nós somos a defesa, nós não somos o dedão apontador. O problema hoje é que tem pouca gente para defender e muita gente para apontar o defeito. E o que a gente precisa aprender é que nós somos o corpo. O corpo depende de todos para funcionar. Mas é claro que tem uns que querem ser o mais importante do corpo e querem serem mais do que os outros. Perante a Deus todos nós somos iguais. No céu não vai entrar o cargo eclesiástico. No céu vai entrar quem foi digno de entrar nele. E ele é tomado à força. E nós como igreja temos a aprender que nós somos a defesa. Então olhe para quem está do seu lado e diga para ele: aconteça o que acontecer, eu vou te defender.
Você não entendeu não, vou repetir. Aconteça o que acontecer, eu vou te defender. Pastor Jorge, aconteça o que acontecer, eu vou te defender. Pastor Paulo, aconteça o que acontecer, eu vou te defender. Pastor Adriana, não sei o que aconteça, o que acontecer, eu vou te defender. Evangelista, você vai entrar na frente, não vai deixar ele apanhar não. Vou ficar lá do Rio de Janeiro com o joelho dobrado e vou dizer: toma a vida da Igreja Batista da Paz. Quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo. Aconteça o que acontecer, eu vou te defender. Você entendeu o que é defesa? Você sabe o que é oração? Você sabe o que é oração? Se você não sabe oração, fique de pé, por favor, pastor Jorge. Olha o que é oração. Toda vez que irmãos, uma coisa que eu vou aqui compartilhar com você. A primeira coisa, quando alguém pedir para você orar, consulte a Deus primeiro se é para você orar. Não saia orando pela vida de ninguém sem Deus não mandar você orar. Por quê? Porque nós vivemos no mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele funciona ainda que a gente não veja com o olho nu. E como é que funciona o mundo espiritual? Quando eu vou orar pela vida do pastor Jorge, todos aqueles dardos inflamáveis do inferno que iam em direção da vida dele, eu sou um escudo agora. E vem tudo para a minha vida. Como eu estou orando por ele, eu estou defendendo ele, eu estou protegendo ele. Para quê? Para justamente os dardos que iam vir para a vida dele, está vindo para a minha vida. Então eu estou sendo alvejado. Então às vezes a gente entra no vento, não é porque Deus permite, a gente entra porque a gente falta sabedoria. E a gente tem aquele costume, irmão, ora por mim, consulte a Deus primeiro. Porque você não sabe qual é a situação que o irmão está. E se o irmão tiver com a vida fora do altar, todos aqueles demônios que atacar a vida dele, vai atacar a sua vida agora, que talvez você não suporte. Então eu te defender é orar por você. Então, no momento que eu estou orando pelo pastor Jorge, o inferno está atacando, mas eu estou aqui, eu estou de escudo, eu estou protegendo. Então, como é que eu vou defender você? Não é de pé. Você não entendeu? A nossa melhor defesa não é de pé. A nossa melhor defesa. Você entendeu o que é defesa? Deu para entender bem. O terceiro elemento que Cristo usa, depois do leucócito, são as plaquetas. Qual é a função da plaqueta? A plaqueta, para ficar bem fácil você entender, tem um time no Rio de Janeiro que se chama Botafogo. Ele é preto e branco, é a cor daquele mosquitinho. Não vou falar que é Atlético Mineiro não, irmão. Fique em paz. Vou falar que é a cor do galo. Senão não saio da igreja. Olha para cá. E quem já foi mordido pelo aquele mosquito, do demônio, do Egito, irmão, porque se você for ver, ele vem do Egito mesmo. O nome dele é Aedes aegypti. Então ele veio de lá, irmão, aquele demônio. E quando ele te morde, você já viu quando ele te morde? Ou doença nojenta, que o corpo quer levantar e não consegue. Você vai fazer um exame de sangue e vai constar o quê? As suas plaquetas estão baixas. E qual é a função da plaqueta no corpo humano? É tapar o buraco. É fazer o quê? Não, você está desanimado. É fazer o quê? Olhe para cá. Então Cristo está ensinando que o sangue que foi derramado é para nós aprendermos a tapar o buraco. João capítulo 8 dá uma ilustração muito boa disso. Por quê, evangelista? Pegaram uma mulher agora, você conhece muito bem a história, que foi pega supostamente num ato de adultério. Supostamente. Levaram ela até onde Cristo estava. Note bem que eles jogaram ela lá. Mas se a gente for pela lei mosaica, não precisava levar ela até Cristo. Por quê? A lei mosaica dizia que quem foi pego em ato de adultério e testemunhas viram, podia apedrejar e matar. Isso é a lei mosaica. Então não precisava. Eles foram ali para mais uma vez tentar pregar uma prece em Cristo e para ver qual seria o veredito que ele desse. Se ele falasse que a mulher era pecadora e culpada, ele ia perguntar para ele: quem te levantou como juiz? E agora eles vão pegar a multidão, olha aqui, ó. A multidão está aqui. Quem está aqui? Aí jogaram a mulher aqui. Quem está aqui? E Cristo está aqui escrevendo na areia. Quem está aqui? Vamos lá então de novo. Quem está aqui? Aqui. E aqui. Note bem que eles estão falando e a multidão já veio com as pedras na mão. Por isso que ele vai dizer que quem não tem pecado atira a primeira pedra. E Cristo está escrevendo na areia. Mas sabe qual é o mais interessante do texto? É que o texto vai dizer que quando ele foi levantar, ele endireitou-se. Eu só posso falar de alguém quando eu estou na posição certa. E o maior problema de alguns é estar na posição errada e querer falar de quem está certo.
quem está certo não costuma falar de quem está errado, mas quem está errado gosta de falar de quem está certo. E Cristo endireitou-se. Aí agora a multidão está esperando ele dar o veredito. Mas note bem, quem está aqui? E aqui? E aqui? Diga, passado, presente, futuro. Entendeu? Enquanto a multidão está pegando o passado dela para manchar o presente dela, Cristo está escrevendo um novo futuro para ela. E o que é que Satanás tenta fazer todo dia? Ele quer pegar o nosso passado para manchar o nosso presente, mas Cristo está escrevendo um novo futuro para a gente. Aí Cristo agora vai dizer assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Vá e não peques. Ele podia abrir o buraco, mas ele tapou o buraco. E a gente precisa aprender a tapar o buraco. Eu não estou dizendo que você tem que ser eu não estou dizendo que você aqui tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Mas às vezes é muito mais fácil abrir o buraco do que tapar o buraco. Eu não estou dizendo que aqui você tem que pegar e passar a mão na vida de quem está pecando, irmão, porque uma coisa eu vou falar aqui e não vou levar para o Rio de Janeiro. Quem tem o sangue de Jesus correndo na veia, o caráter já foi transformado, já foi modificado. Não existe pessoa sem caráter na igreja. Existe pessoa que entra sem caráter na igreja e diz que é crente. Porque quem teve um encontro com Cristo, quem prostituía não prostitui mais, quem fumava não fuma mais, quem bebia não bebe mais, porque o sangue de Cristo corre na veia. O que dá vergonha no Evangelho é as pessoas fazerem besteira e colocar o nome de Cristo no meio e dizer: eu tenho o sangue de Jesus. Irmão, esse sangue não virou água, esse sangue continua sangue. Queira você ou não, o Evangelho vai ser Evangelho sempre. E o que o povo quer fazer hoje no século 21 é o seguinte: a igreja virou self-service. Não, a comida aqui do reino já é pronta, come e tem que comer. E qual é o problema disso? É que uns hoje, irmão, eu queria entender, não sei, talvez alguém consiga me explicar. Como é que a pessoa diz que tem o sangue de Jesus e volta para o Egito? É impossível você ter um encontro com Cristo e voltar para o Egito. Desculpa, sair do Egito é muito fácil, difícil é tirar o Egito de dentro da gente. Alguns saíram do Egito, mas o Egito ainda continua dentro. E o que é que ele vem ensinar para mim e para você? A tapar o buraco. Se você está aqui hoje, é porque alguém, quando você chegou aqui, foi e tapou o buraco da sua vergonha. Eu não vim aqui expor ninguém, mas eu vim ensinar que nós, como igreja, temos uma função de tapar o buraco. E quando a gente tapa o buraco, é muito mais louvável do que apontar o dedo na ferida. Porque às vezes você chegou aqui, mas você está machucado, está ferido. Mas uma coisa eu tenho que te dizer, irmão: nós precisamos tomar atitude. E qual é a atitude que a gente precisa tomar? Ou servimos a Deus ou não servimos. Viver uma dupla com Deus, uma vida dúbia com Deus não dá. Ou você é evangélico ou você não é. Torne-se simpatizante, mas não leve o nome de Cristo para a lama, nem o nome da igreja. Porque quando você faz alguma besteira na rua, eu faço, não vai o teu nome, vai o nome do pastor e o nome da igreja. Aí vão dizer assim: ah lá, é da Igreja Batista da Paz, aí diz que é crente. Deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi. O microfone prega, pregar a Bíblia prega, mas isso aqui não prega nada. A maior forma de pregação chama-se conduta e caráter. O meu testemunho, o seu testemunho prega. Aí agora a Bíblia diz, Reis, capítulo 4, versículo 8: vejo que este homem que passa é um santo homem de Deus. Como é que ela sabia que Eliseu era homem de Deus se ela nunca bateu papo com Eliseu? Mas o testemunho de Eliseu pregava. Então, quando a gente se converte, a gente anda em casca de ovos, porque somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E em todo lugar que a gente bota a planta do nosso pé, a gente é observado, sim senhor, sim senhora. As nossas atitudes e gestos falam. E as pessoas veem Deus na nossa vida pelo nosso tipo de atitude e pelo nosso tipo de conduta e caráter que a gente demonstra. Então, se eu confesso com a boca uma coisa e faço outra, eles não veem Cristo na minha vida. E qual é o que a gente tem que aprender? Que quem recebeu sangue
Pega aí, irmão. Tem uma coisa correndo aí, ó. Esse sangue não é meu não, irmão. Esse sangue é do reino. E ele não para de correr não, irmão. A gente tem que honrar o sangue da cruz do Calvário, irmão. E qual é o problema disso? Você vai dizer para mim, pastor, é porque você não sabe o que eu estou passando. Cristo passou muito pior e não ficou azedo. Como eu aprendi no Rio, amargo passou a cana e continua doce. É sério, irmão. Aqui tem caldo de cana? Tem, não tem? Você já viu quantas vezes a cana é moída? E continua doce. Você entendeu? Você não entendeu? Quanto mais espremido nós somos, melhor a gente fica. Último elemento, fique de pé, por favor. Último elemento é o plasma. O plasma é composto de água. E agora, a Bíblia, enquanto ele estava na cruz, no final da crucificação, diz que foi um dos soldados romanos e furou. Pastor Paulo, você vem cá de novo, me ajude. Deixa eu tirar aqui que eu estou com calor. Pode tirar, pastor? Estou com calor já. Cadê o pessoal do louvor, gente? Vocês sabem que eu não canto, me ajuda. Abraço aí, pastor Paulo. E a Bíblia diz que agora furaram. E quando furaram, do corpo dele primeiro saiu água e depois sangue. Sabe o que é primeiro? E depois? Água na Bíblia representa a palavra. Sangue na Bíblia, vida. Olhe para cá. Da primeira até a sétima costela, a medicina diz que é a costela verdadeira. Oitava, nona e décima, falsa. 11ª e 12ª, flutuante. Você tem 24 costelas, é o que um ser humano normal tem. E furaram Cristo. A pergunta é, quando o inimigo começar a te apertar, o que é que vai sair de dentro de nós? A verdade ou a falsidade? Quando o inimigo começar a te apertar, o que vai sair de dentro de você? A mentira ou a verdade? Porque toda mulher aqui sabe que só existe uma possibilidade do corpo humano sair água e sangue ao mesmo tempo. Cadê as mães? Levante a mão, por favor. Eu não sou mãe, sou pai. Só sai água e sangue ao mesmo tempo é quando uma mulher está numa maca de uma maternidade para gerar uma criança. Então a crucificação quebrou o Big Bang e a evolução do macaco. A gente foi gerado na cruz do Calvário. E o que aconteceu agora, evangelista? Sabe o que Cristo está me ensinando para mim e para você? Que toda vez que a gente estiver sendo humilhado, amassado, pisado e apertado, de dentro de nós tem que sair palavra de vida. Obrigado, pastor Paulo. Olhe para cá. Já estou terminando. O mais interessante desse texto é que nós falamos do sangue. O sangue não corre por fora, o sangue corre por dentro. Aí Paulo diz assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Em outras traduções está escrito da seguinte forma: sejam minhas cópias, como eu sou cópia de Cristo. O que Paulo estava dizendo? Paulo estava falando do DNA. O que é DNA? Desoxirribonucleico ácido. Essa é a palavra DNA. E uma das coisas que a célula do DNA fazem, elas se copiam uma das outras. Mas quando se vai fazer o exame de DNA, o DNA nunca está na mãe. Igreja, o DNA está sempre no pai. Você entendeu isso? O DNA nunca está na mãe. O DNA está sempre no pai. E corre um sangue na minha e na sua veia, que é um sangue que não é normal. É o sangue do reino. O sangue de Cristo. E Paulo disse: agora crucificado estou. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Peraí, o que ele disse? Crucificado. Agora não é mais o meu quero, é eu faço. Oh! Aí ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vou só falar essa parte aqui para a gente poder encerrar. Eu disse para você que as células do DNA, elas se copiam uma das outras. Perante Deus, todos nós somos irmãos e todos nós somos iguais. Mas você é responsável por fazer mais uma cópia do seu DNA que está na sua corrente sanguínea.
A presença dele está aqui nessa noite. Dê a mão para quem está do seu lado. Eu quero fazer um convite para você aí nessa noite. Você que de repente entrou aqui afastado, desviado. Você que foi dar um passeio no Egito. Você só está aqui porque um sangue foi derramado por você há muitos anos atrás. E Jesus Cristo foi o primeiro doador de sangue do planeta Terra. E ele pagou um preço muito caro. Pode fechar o corredor, por favor. E ele pagou um preço muito caro para que nós estivéssemos aqui. Ei, e nessa noite, talvez o seu dia foi muito corrido, você não teve um tempo para falar com ele, agradecer a ele. E talvez você não teve um tempo para orar a ele e dizer muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Ei, deixa eu te dar aqui uma notícia boa para você ir alegre para sua casa. O ser humano mortal na terra e normal, ele tem medo da morte, ele tem medo de um caixão. E se você perguntar ali fora agora, você quer morrer? Ele diz, Deus me livre, está repreendido, está amarrado. Mas a gente não somos pessoas normais, a gente anseia pela morte. A gente quer a morte porque a gente sabe aonde nós vamos chegar. Aqui nós só estamos numa breve passagem, a nossa casa é na Nova Jerusalém. Enquanto a terra tem medo da morte, a gente anseia pelo alarido trocar e nos chamar. Ei, deixa eu te dar uma notícia aqui melhor ainda para você glorificar o nome dele. Enquanto você está aqui, o sangue do Cordeiro está no umbral da tua casa, guardando a tua família, guardando a tua parentela. Eu sinto a presença dele aqui, pastor Paulo, nessa tribuna. Eu sinto a presença dele aqui, pastor Jorge. Ei, eu gostaria de ministrar algo para a sua vida. Não te preocupe, não vai passar por cirurgia, porque o sangue do Cordeiro está descendo aqui nessa noite e está curando você. Calabarachandorres, eu sinto a presença dele dentro desta casa. Eu sinto a unção do Espírito Santo aqui neste lugar. Enquanto você está de mão dada aí, está sendo feita uma corrente que é inquebrável. Uma corrente chamada Igreja de Jesus Cristo, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Eu gostaria que nesse exato momento você contagiasse quem está do teu lado. Eu gostaria que você contagiasse ele com a presença do Espírito Santo. Deus já está operando, já tem gente lá atrás que está entendendo. Já tem gente aqui do meu lado esquerdo, do meu lado direito, que está sendo contagiado com a presença dele. Ei, você não sabe o que está acontecendo aqui. Eu estou pregando a cruz que nós fomos libertos. Satanás pode se levantar todos os dias. Satanás pode dar um grito de guerra, mas nós pertencemos ao céu. A alegria que me deixa em satisfação, meu pastor, é saber que eu venho do Rio de Janeiro. Eu consigo estar do seu lado e dizer eu te amo em nome de Jesus. Ei, o mesmo sangue que corre aqui está correndo aqui. Ei, Igreja Batista da Paz. Satanás pode se levantar, mas nós